Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre a prática de determinação do ponto de Foucault do diesel, realizada juntamente com o professor Jefferson na matéria de Química Geral 1, e foi refeita pelos alunos Bianca e Flávio Elias no laboratório para explicar um pouco a mais a fundo como é que funciona e como é que manuseia o aparelho corretamente. Primeiramente, o que é o ponto de Foucault? Também conhecido como flashpoint ou ponto de inflamação, o ponto de Foucault, basicamente, será a menor temperatura de um combustível para liberar vapor em alguma quantidade suficiente para que assim a gente consiga formar uma mistura inflamável por uma fonte de calor externa, como por exemplo o catalisador, né, que seria a nossa fonte de ignição. É importante citar também que o ponto de Foucault ele não é suficiente para que a combustão ela consiga ser mantida. Para essa prática, a gente também vai estudar um pouco sobre a teoria do triângulo de fogo, onde a gente vai ter um combustível, que no caso da prática nós estamos utilizando o diesel, o comburente, que pode ser um oxigênio, algum agente oxidante, no nosso caso foi o próprio oxigênio, e alguma fonte de ignição, no caso o catalisador. De equipamentos, nós utilizamos o ponto de Foucault, a cuteba com diesel, um termômetro, a fonte de ignição, que no caso é o catalisador, e um suporte com garra para segurar o termômetro, para que assim a gente consiga manusear corretamente e não ocorra acidentes sérios dentro do laboratório. Bem, e qual seria, na verdade, a explicação para esse nosso fenômeno físico? Eu iria aqui mostrar para vocês um pouco sobre o ponto de Foucault. Vemos aqui, ó, a nossa fonte de ignição e esse point flash, que logo mais tarde mostrarei para vocês novamente. Eu irei agora fazer a explicação física para este nosso fenômeno. Vindo aqui para um papel, imaginemos aqui um recipiente fechado, cujo há um equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor. Esse líquido, no caso, seria o óleo diesel. As partículas aqui, nesse recipiente fechado da fase líquida, estão em equilíbrio com a fase vapor, como eu disse anteriormente. Ou seja, à medida que partículas passam para a fase vapor, da fase vapor também passa para a fase líquida. Mas, após aumentarmos a temperatura desse recipiente, logo a energia cinética das partículas na fase líquida se excitarão. As partículas irão vibrar mais rapidamente e assim aumentando a sua energia cinética, que está diretamente ligada ao grau de temperatura naquele recipiente. Ou seja, a fase vapor terá uma maior quantidade. Ou seja, esta será a nova fase vapor, por exemplo. O líquido vai estar reduzido. Caso eu tenha carburante, que no caso é o oxigênio, em grande quantidade nessa fase vapor, vai ter uma grande probabilidade de ocorrer uma ignição, caso tenha uma pequena fonte, uma chama, que nós chamamos de catalisador nesse recipiente. Agora, se eu tenho pouco vapor aqui, muito oxigênio, não vai ter esse nosso ponto de Foucault. O contrário também seria verdade, como eu disse anteriormente. Caso também eu tivesse muita fase vapor e pouco oxigênio, também não teria. Então nós temos uma faixa operacional, uma certa temperatura em que nós podemos trabalhar, podemos levar de um local para o outro em segurança, não pondo assim a vida de várias pessoas em riscos, tanto do caminhoneiro quanto das pessoas que estão ao redor, ou então no posto de gasolina em que um caminhão, por exemplo, poderia transportar esse óleo diesel. Então, como eu disse, basicamente, o ponto de Foucault vai ser o que? A temperatura mínima para que haja uma ignição sem sustentação de oxigênio a partir de uma pequena chama. Mostrando aqui mais uma vez, com o auxílio de uma cubeta com óleo diesel dentro, o termômetro, especificando aqui a temperatura do nosso ponto de Foucault, uma garra e junto com um suporte para erguê-lo, e o ponto de Foucault, que é o próprio equipamento. Ou seja, a cada 2 graus Celsius, nesse exemplo que nós tivemos no laboratório do IFCE Campus Calcaia, não ocorria nenhum ponto de flash. A gente não via nenhum ponto de fogo, nenhuma chama. Por quê? Porque não tinha alcançado aquela temperatura, ou seja, nós poderíamos trabalhar nessa faixa com segurança. E mais ou menos em algumas enciclopédias, o ponto de fogo geralmente é em torno de 3 graus Celsius.
ou seja, não, 3 não, perdão, 38 graus Celsius. Mas aqui nesse caso, pelo fato de ele ter uns 2 anos, já estava um pouco velho, ele teve discrepâncias em seus resultados, dando em média 50, 55 graus Celsius.